Lição hoje de número 29, né? Aproxime-se de Deus. Nós já lemos o capítulo 4, né? Epístola de Santiago. Nós vamos. A gente não vai ter muito tempo de ler a lição, irmão. A gente quer fazer apenas algumas ponderações aqui, o nosso tempo é curto. Nós vamos nos ater ao versículo 8. Quem está com a Bíblia aberta aí? Vai novamente com a gente. Capítulo 4, versículo de número 8. Capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém. Vamos fazer mais um momento de oração. Louvado seja o seu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tua bondade, por tua graça. Obrigado por esta manhã, onde podemos aqui nos reunir para meditar na tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através desta palavra, que ora vamos ler e meditar, Senhor. Que teu Espírito traga um entendimento e nos faça compreender, ó Deus, as verdades sagradas aqui nesta manhã, Senhor. Perdoa os nossos pecados, receba a nossa adoração, e que teu Espírito se faça presente aqui, para operar e agir no meio de nós e em nossos corações. Para a glória do teu nome que oramos. Amém. Então a gente vai falar desse tema, né? Tema importante. Aproxime-se de Deus. Aqui nós lemos São Tiago dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele nos achegará a vós. Eu lendo essa lição aqui, a gente já tem falado aqui, N vezes, que é necessário que a gente se achegue a Deus. A Bíblia diz que isso é possível, que Deus, Ele pode ser encontrado. É preciso que a gente se achegue a Deus. É bem verdade que por várias vezes eu tenho falado aqui, irmãos, que sempre existe na história o primeiro passo de Deus. Houve sempre o passo anterior de Deus em direção ao homem. Desde que o homem pecou no Éden, a gente vai ver N vezes repetidos na história, o homem se afastando de Deus e Deus em busca do homem. É verdade que a gente sabe que não seria possível a gente se achegar a Deus se Deus não tivesse dado esse primeiro passo de buscar o homem. Desde o Éden, estudamos aqui, né, nas lições primeiras aqui, sobre a criação, que a gente vai ver que desde que o homem pecou, ele se esconde de Deus. A primeira ação do homem depois do pecado foi esconder de Deus. E Deus veio de encontro ao homem. Aonde está? Quem mostrou que você estava nu? Comece do fruto que eu disse para não comer. E aí a gente vai ver: ah, Senhor, eu estava nu, tive vergonha, me escondi. E a gente vai ver sempre o primeiro passo de Deus. Deus faz uma veste, Deus cobre o homem, Deus promete desde o Éden que da mulher nasceria um que resgataria o homem de novo. De lá para cá a gente vai ver o homem bonito de Deus. Lemos também, continuando a história, a gente vai ver que Caim. Deus vindo de encontro a Caim. Depois que Caim pecou, Deus toma a iniciativa de procurar Caim e diz: onde está seu irmão Caim? Mesmo sabendo que ele já tinha matado seu irmão. Está Caim ainda grosso, ignorante para com Deus, diz assim: sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus diz para ele assim: o sangue do teu irmão clama do Senhor. E de lá para cá a gente vai ver na história Deus sempre vindo de encontro ao homem.
Na caminhada de Deus com o povo de Israel, houve um momento que quando Deus falava com Moisés, a visão da glória de Deus era algo tão impactante, um monte fumegado, que o povo teve medo. O povo chegou para Moisés e disse assim, porque o povo ouvia a voz de Deus, mas o povo num determinado momento ele não quis mais ouvir, que não fale Deus a nós, né? Que você fale com Deus e transmita para nós a palavra, mas que Deus não fale conosco. Deus fala com você, mas Deus sempre está procurando se aproximar do homem. Lá da colina, Deus está vendo o homem lá embaixo, né, morrendo de medo, amedrontado. E Deus fala com Moisés assim, cada uma das suas tendas, Deus fala com Moisés, faça para mim uma tenda também. Faça para mim também uma tenda, para que eu habite no meio do povo. Está escrito lá mesmo. Para que eu habite no meio do povo. Há pouco tempo a gente fez uma reflexão nesse texto aqui. Eu trouxe a mensagem até sobre a humildade de Deus. O Deus Todo-Poderoso quis habitar em tendas para estar com o povo. Então olha onde Deus chega para poder estar com o ser humano. Até onde Deus vai. Então Deus fala assim, faz uma tenda para mim, Moisés, para que eu habite no meio do povo. Quando vocês caminharem, minha tenda vai e eu vou junto. E eu vou caminhar, peregrinar com vocês nesse deserto, por meio de uma tenda. Então a gente está vendo sempre o passo de Deus em busca do homem. E assim vai, desde o povo de Israel. Deus tenta buscar esse povo sempre afasta de Deus. Deus tenta estar próximo desse povo corre de Deus. Esse povo se afasta de Deus. A ponto dos profetas dizerem assim, que Deus estava querendo juntar, Jesus cita isso, né? A juntar o povo como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo das árvores, mas o povo está sempre correndo de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso que você pense é que da parte de Deus, Ele quer estar próximo do homem. Sempre quis. Deus sempre quis estar tão próximo do homem que Deus chegou às últimas consequências de se tornar homem para estar perto do homem. Mas muitas das vezes nós somos resistentes a Deus. Então a primeira coisa que esse texto deixa de lição para a gente pensar é que nós precisamos de quebrar a nossa resistência para com Deus. Aqui, Santiago diz para a gente resistir o diabo, mas sujeitar a Deus. Às vezes a gente faz o contrário. A gente se sujeita ao diabo e resiste a Deus. O povo de Israel foi um povo resistente em todo momento. Quando Jesus esteve aqui, esteve no meio do povo, quantos resistiram a Cristo? A ponto depois ele chorar sobre Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, que matam aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes? E aí era Deus falando. Não é Jesus homem, mas Jesus Deus. Sendo quantas vezes, desde os primórdios, desde os profetas, eu quis se juntar como uma galinha junta, mas vocês não quiseram. Eu quis juntar vocês, mas todo profeta que eu mandei, vocês mataram. Todo mensageiro que eu mandei para trazer vocês para perto de mim, vocês apedrejaram. Vocês não quiseram. E aí Jesus faz a predição terrível de que agora haveria dor, haveria lágrimas. E a gente viu o que o povo sofreu nos anos 70 com a invasão de Jerusalém. Deus sempre quis esse povo de Israel perto dele. Por muitas vezes, Deus teve que deixar esse povo seguir o seu próprio curso e amargar as consequências da sua própria resistência. Tem um texto aqui, depois a gente vai ler, Deus dizendo através do profeta Jeremias, olha, agora vocês vão para o cativeiro.
70 anos vocês vão amargar lá no cativeiro. Mas depois de 70 anos eu visitarei vocês e tornarei a trazer vocês aqui para a terra que eu prometi. Então, às vezes, Deus tem como quebrar a cara, sofrer. Mas Deus não abandona. Deus disse: eu vou deixar vocês seguirem o curso que vocês querem. Eu vou deixar vocês fazerem o que vocês querem. Vocês vão pagar o preço, vai ser alto. Mas no fim último, eu vou resgatar e trazer vocês de volta. No tempo certo. Então, por que a gente não se submete a Deus? Deus sempre, desde o Antigo Testamento, esteve acessível. Eu lembro, há pouco tempo a gente leu aqui, eu fiz a exposição do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, a pregação de Paulo na Grécia, em Atenas. E lá Paulo faz uma exposição de Deus entre os deuses. Paulo diz sobre o Deus desconhecido em meio a milhares de outros deuses, ou pseudo-deuses, falsos deuses aí. E Paulo diz que esse Deus é criador, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Paulo diz que esse Deus é redentor, porque ele fala que esse Deus enviou Cristo, e ressuscitou ele dentre os mortos. Paulo diz que esse Deus pode ser encontrado. Paulo diz, e ele não está longe. Vocês podem achar, mesmo que tateando, mesmo que apalpando, como que no escuro apalpando, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E eu disse aqui que uma das características de Deus, que ele é evidente. Deus pode ser visto, Deus pode ser achado. Não existe desculpa para o homem não buscar a Deus. Romanos capítulo 1, Paulo diz que não existe um homem indesculpável. A própria criação revela quem Deus é. Então ninguém pode dizer assim: Senhor, eu não te conheci. Então por que a gente não busca Deus? Esse Deus pode ser encontrado. Vamos ler alguns textos aqui. A gente volta aqui rapidinho. Daqui a pouco a gente volta nesse texto aí, nesse versículo 8. Mas lê para mim, tem uma palavra de Deus ao rei Asa, de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Ele está na lição aí. De repente você pode encontrar. Capítulo 15, versículo 2, de 2 Crônicas. Deus disse para o rei Asa assim: o Senhor está convosco, enquanto estáis com ele. Se o buscares, o achareis. Mas se o deixares, ele os deixará. Deus, ele pode ser encontrado. Um outro texto é o de Jeremias capítulo 33. Quem pode abrir e ler para nós? Jeremias capítulo 33. Versículo 1 e 2. Aliás, capítulo 29, versículo 13 de Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lê o versículo seguinte, por favor. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para dizer. Aí, irmão, essa passagem de Jeremias é muito interessante. Jeremias dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O versículo seguinte ainda é mais interessante: serei achado de vós, me deixareis ser encontrado, ser achado. Olha que isso faz com o que Paulo diz lá na Grécia, lá em Atenas, que Deus pode ser encontrado.
Deus pode ser achado. Eu disse aqui que Deus é evidente. Buscar-me-eis e vos achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então por que a gente não busca Deus? Ele pode ser encontrado. Isaías faz uma censura e uma advertência também, no capítulo 56, todos conhecem, quando ele diz assim, buscar ao Senhor, versículo 6, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, deixa o ir no seu caminho. E o homem mau os seus pensamentos, que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então, buscar ao Senhor, Deus pode ser encontrado. Mas esse capítulo 29, Deus está fazendo uma promessa para o povo. Vocês vão para o exílio. Vocês vão amargar 70 anos de sofrimento. Mas vocês vão me buscar de coração. E eu vou deixar vocês me encontrarem. Depois que vocês buscarem de coração, voltarem para mim, eu vou trazer vocês de volta para essa terra. Vou trazer vocês de volta para aqui. Irmão, às vezes é preciso o sofrimento para a gente encontrar a Deus. Parece que Lutero, ele disse que são 3 coisas que nos faz conhecer a Deus. Uma delas é a dor, o sofrimento. Para quebrar nossa própria resistência, às vezes a gente tem que quebrar a cara, tem que sofrer as consequências para se voltar para Deus. E com Israel foi exatamente assim. Pastor Jorge disse aqui no domingo passado que às vezes assim funciona. Às vezes, para a gente chegar perto de Deus, a gente tem que ser quebrado. Quando a gente está lá no fundo do poço, a gente se lembra de Deus, se volta para Deus, e às vezes a gente volta do jeito que a gente viu no filme aí. Quando a gente viu no filme, quebrado. Mas a gente vem, quando a gente vem, a gente abraça. Às vezes poderia ser mais fácil. Mas o nosso coração perverso que tema em querer viver alheio a Deus, que tema em querer viver a parte de Deus, que tema em querer viver na contramão de Deus, às vezes precisa ser quebrado. E às vezes não é fácil, não, às vezes dói. E dói bastante. Então, Deus sempre quis estar próximo. Sempre quis estar próximo. Deus habitou na tenda para estar com o povo. Depois Deus habitou no corpo para estar com o povo, para estar próximo. Deus em todo o tempo na história vem construindo uma aproximação. Vocês percebem? Eu disse que Deus vem construindo uma aproximação com o homem desde os primórdios. Deus escolheu o povo de Israel, quis estar com esse povo, o povo rebelde, fugia de Deus todo o tempo. Deus buscou esse povo o tempo inteiro para estar próximo com ele, morou na tenda com ele, peregrinou com ele pelo deserto, esteve próximo o tempo inteiro. Depois, não satisfeito, Deus desce na forma humana, se faz semelhante aos homens, segundo Paulo diz, humilhou-se, tomando a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens, e foi obediente até a morte de cruz. Quando Deus está perto do homem no tabernáculo, caminhou com o povo, Deus estava próximo. Depois Deus permitiu que fosse construído o templo. E quando é construído o templo, o que Deus fala? Agora os meus olhos estarão sobre esse lugar. As orações que fizeram aqui eu atenderei. Deus estabeleceu um local de culto, um local de estar próximo do homem. Lógico que nesse templo estava próximo, mas tinha o véu, né?
o local da separação, o local onde só o sacerdote se adentrava, mas Deus estava próximo. Depois, Jesus vem em forma humana. E quando Jesus, lá na cruz, ele morre pelos homens, o véu do tempo se rasgou. E agora o escritor aos Hebreus disse que o caminho ficou livre de acesso a Deus. Não há restrição. O caminho está aberto. Deus foi chegando perto do homem pouco a pouco. Agora, após Cristo, o caminho está totalmente livre. O escritor aos Hebreus diz que podemos nos achegar ao trono da graça, confiadamente no trono da graça, a fim de acharmos socorro, ajuda em tempo oportuno. E olha, essa expressão é magnífica, trono da graça. Um trono onde tem graça, favor imerecido. Hoje o homem pecador, a gente vai voltar aqui no texto de Tiago, porque o Tiago faz uma alusão a esse sacrifício do Antigo Testamento. Quando o sacerdote tinha que se aproximar de Deus, o que o sacerdote fazia primeiro? Ele tinha que lavar as mãos. Por isso que aí no capítulo 8, no versículo 8, você está com a Bíblia aí em Tiago 4 e 8, Tiago está dizendo assim: achegai-vos a Deus, purificai as vossas mãos pecadoras, e vós de ganho dobro, a limpar o coração. Chega para Deus, lava suas mãos e chega próximo de Deus. O sacerdote tinha que fazer isso para chegar próximo de Deus e apresentar sacrifício. O Tiago usa uma linguagem fazendo referência ao Antigo Testamento. Mas hoje a gente sabe que o caminho está livre. A gente chega com as nossas imperfeições no trono da graça, onde a gente acha graça, favor imerecido, socorro, ajuda em tempo oportuno. Mas você sabe que nós, seres humanos, muitas das vezes, mesmo sabendo que existe graça em Deus, quando a gente pega, a gente erra. Tem muitos que, ao invés de se aproximar de Deus e buscar socorro e ajuda e graça, eles se afastam de Deus como fez Adão. Aqui eles assim humilhados diante de Deus, e Ele nos exaltará. Então, não existe mais impedimento para chegar a Deus. Até então, o sacerdote precisava chegar diante de Deus pelo povo. Hoje não. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, o caminho está aberto, nós podemos chegar a Deus. Mas a gente não se achega a Deus. Mas a gente não busca Deus, mas a gente tenta fugir de Deus. Tem muitos irmãos, isso é para a gente pensar, que às vezes, mesmo estando na igreja, a gente pode estar longe de Deus. Mesmo estando na igreja, mesmo participando das agendas da igreja, a gente pode estar longe de Deus. Essa lição pode a gente refletir e pensar o quanto estamos buscando a Deus. Eu estava essa semana meditando em casa, irmão, e lendo as Escrituras e fazendo as minhas meditações. Eu estava pensando sobre resposta a Deus. Sabia que a gente precisa dar uma resposta para Deus. Em todo tempo, Deus sempre fez o primeiro passo. Mas Ele espera que a gente responda. Mas Ele espera que a gente dê uma resposta às suas investidas, às suas, eu vou usar a palavra, seu assédio a nós. E sempre existe uma resposta. A pergunta que eu quero fazer para a gente refletir: qual tem sido a sua resposta ao Evangelho? A sua resposta
as vestidas de Deus em você. Muitas vezes a gente resiste. E às vezes a gente se quebra todo e a gente responde a Deus. Mas sabe que sempre existiu uma resposta. As respostas do povo no Antigo Testamento, como eu já citei aqui, muitas vezes foram negativas, outras vezes positivas. Mas sempre Deus estava buscando uma resposta do seu povo. A pregação do Evangelho exige que a gente responda. A gente sempre está dando uma resposta para Deus, querendo ou não. Seja positiva ou seja negativa. Se a gente começar a fazer uma análise bem rápida dos Evangelhos e da história, a gente vai ver, Jesus certa vez encontrou um jovem rico. Jesus fez um convite para esse jovem rico. Vai, vende tudo que você tem, dá os pobres, bem segue, terá tesouro no céu. O que ele fez? Virou as costas, foi embora. Ele deu a sua resposta. Depois Jesus encontra um outro rico, Zaqueu, publicano. E Jesus faz um convite para Zaqueu. Zaqueu desce depressa, lá no alto da árvore, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, correndo, recebeu Jesus com alegria e disse para Jesus assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou vender, vou restituir 4 vezes mais todos que eu defraudei. Se eu tenho feito isso, eu vou dar a minha riqueza, eu vou devolver. E Jesus olha para Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa. Mas sabe o que é interessante? Diz que esse verbo, o verbo ali está no ouvir. No original, o verbo significa que Zaqueu estava respondendo. Não era Jesus que estava respondendo a Zaqueu: porque você vai dar, você vai ser salvo. Não. Era porque Zaqueu estava respondendo ao chamado de Cristo, dizendo assim: se eu tenho defraudado alguém, vou restituir. Era uma resposta de Zaqueu. E Jesus percebeu e entendeu que a salvação chegou no coração dele. Diz aí: hoje veio salvação nessa casa. Se a gente caminhar no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá os capítulo 2, desce o Espírito Santo de Deus para o povo, lá o dia de Pentecostes, o povo recebe o Espírito Santo, o povo fica cheio do Espírito, os de fora não entendem nada, acham que estão cheios de fora, né? Está vendo, tonto, aí. E aí Pedro levanta lá e diz assim: não estão embriagados. Essa é a promessa que diz. E aí Pedro faz uma exposição da promessa do Espírito Santo de Joel 2. Final da explicação do apóstolo São Pedro, o povo dá a resposta. E nós, varões e irmãos, o que faremos? É a resposta do povo. E aí Pedro diz assim: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado, para que seja purificados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois essa promessa vos diz respeito a nós, a vós e a vossos filhos, e a todos quando Jesus chamar. Aquele povo creu na mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que foram batizados quase 3 mil. Se a gente caminhar para o livro de Atos, a gente vai ver que essa resposta, irmão, é sempre visível. Na maioria das vezes ela é acompanhada do ato que é o símbolo externo da nossa fé, que é o batismo. Capítulo 2, a gente já vai ver esse povo dar uma resposta ao que foi ali apresentado para eles, recebe o Evangelho batizado. Se a gente caminhar um pouquinho mais, a gente vai ver aquele eunuco que Deus envia Filipe a pregar para ele. Filipe aproxima da carruagem de Filipe, sem ter que ler, ele lia o Isaías 53. Você está entendendo o que você está lendo? Não? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Filipe sobe na carruagem, expõe para ele o Evangelho, ele entende o Evangelho e é dele a iniciativa. Ele para
a carruagem, diz: eis aí água, o que me impede de ser batizado? Ele deu uma resposta ao Evangelho. E Filipe diz assim: é necessário que creia. Eu creio. Então, se crê, Filipe desceu, batizou, e ali é um fenômeno, né? Aparentemente é um fenômeno, porque depois não se viu mais Filipe, uma espécie de transladação, me parece. E aquele homem caminha, continua a sua caminhada feliz, porque encontrou o Evangelho. Se a gente caminhar um pouquinho mais, a gente vai ver também em Atos dos Apóstolos, o carcereiro está lá aguardando Paulo e Silas, eles estão cantando, o povo ia orando, o povo está ali escutando, de repente balança tudo, as cadeias se quebram, e ele desesperado, pensa que fugiu todo mundo e quer se matar, quer tirar a própria vida. Paulo diz: não faça tal, nós estamos aqui. E ele então dá uma resposta. Ele diz: o que farei para que seja salvo? Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro levou Paulo e Silas para casa, curou, cuidou das feridas dele, eles expôs o Evangelho para aquela família, e eles creram, e foram todos batizados. No capítulo 17, que eu disse aqui em Atenas, Paulo prega em Atenas, quando Paulo diz que Jesus há de julgar o mundo, e que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, muitos viram as costas. Ah, não, sobre isso a gente conversa depois, sobre isso a gente fala depois, não quero ouvir. Mas a Bíblia diz que muitos creram, inclusive o dono daquele local lá de deuses. Muitos creram. Em Éfeso, quando Paulo prega em Éfeso, lá no capítulo 20, 19 e 20 de Atos Apóstolos, Paulo prega o Evangelho em Éfeso, e a resposta foi tão grande que o povo que era bruxo, que era macumbeiro, que era feiticeiro, trouxeram seus apetrechos de feitiçaria e queimaram em praça pública, numa manifestação de aceitação ao Evangelho que foi exposto a eles. E eles começam a se desfazer daqueles objetos de bruxaria. Existe sempre uma resposta, e essa resposta é sempre visível. Deus está convidando a gente para chegar perto dele. Cabe a nós responder. Só que ninguém é neutro, irmão. Todos que recusam a dar a resposta sim a Deus, já deu não para ele. Não existe meio termo. A decisão de não decidir é a decisão de não querer. E no fim último será caracterizado como não quisemos. Por mais que você não dê uma resposta nem positiva nem negativa, mas se você não der uma resposta positiva, é considerado uma resposta negativa. O seu silêncio vale. Eu me preocupo muito com muitas pessoas que são simpatizantes da igreja, mas que não dão resposta ao Evangelho. Tem pessoas boas pessoas, mas eu me preocupo, porque é necessário que haja uma resposta. Eu tenho orado muito nesses dias, pedindo a Deus para que os corações se quebrantem, que as pessoas, são tantas pessoas boas que eu estou vendo, que estão nas igrejas, estão indo na igreja, mas que não tem tido essa resposta positiva ao Evangelho, porque as respostas, em todos esses casos que citamos aqui, elas são visíveis. É lógico que a gente não conhece o coração, nem todos que se batizaram, de repente, deram uma resposta de coração a Deus. Tanto que a gente viu que se batizaram, mas talvez por empolgação, talvez por qualquer outra motivação, a gente percebe que infelizmente não foi uma resposta do Evangelho, a compreensão do Evangelho.
Eu tenho casos de pessoas que eu expus o Evangelho, que eu levei ao batismo e que hoje eu percebo que não entenderam o Evangelho. Mas que eu me esforcei, eles não entenderam o Evangelho. Mas eu me preocupo que alguns podem até dizer para mim assim, mas talvez a pessoa não se decidiu, mas de coração ele já respondeu para Deus. Tudo bem. Mas eu vejo na Bíblia que a maioria das respostas, elas têm em si, ela traz consigo um ato visível. E na maioria das vezes o batismo é esse ato. E eu me preocupo, porque eu sempre digo, irmão, se a gente realmente recebeu Jesus, a gente quer cumprir aquilo que Ele quis. E o batismo é o primeiro passo dessa decisão. Todos esses que receberam o Evangelho, carcereiro de Filipos, o eunuco, os que ouviram a pregação no dia do Pentecoste, em Atos 2, eles deram a resposta e foram batizados. João Batista, desde João Batista, que muitos vieram e deram resposta ao que João Batista pregavam e eram por ele batizados no Jordão. E quando vinha aqueles cara de pau, picareta, ele dizia: pode sair fora daqui, seus raças de víbora, seus monte de cobra. Vocês não produziram frutos dignos de arrependimento. Deus está mais perto do que a gente imagina. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que o invocam de verdade. Deus está mais perto de nós. Diz alguém que a distância entre nós e Deus está à distância do joelho no chão. Está à distância de uma oração. Deus está muito perto. Só precisa da gente se atentar para isso e buscá-lo de coração. Ele pode ser encontrado. Ele pode ser achado. Pois ele mesmo diz: serei achado de vós, se me buscar de todo o coração. Só para encerrar, irmão, eu disse que eu citei aqui os exemplos eu citei os exemplos desde João Batista, as respostas de Jesus, da igreja em Atos dos Apóstolos, quantas respostas. E a história, se a gente, depois de Atos dos Apóstolos, a gente começar a seguir pela história da igreja, a gente vai ver que essas respostas positivas continuaram no movimento puritano, no movimento da reforma com os reformadores, pós-reformadores, com o movimento puritano. Os puritanos, quando pregavam, as pessoas se dispunham de como eu faço para receber a salvação, como eu faço para receber a graça. Percebe que até em Atos dos Apóstolos, no movimento puritano, após movimentos puritanos, com os que vieram pós-puritanos, são chamados de últimos puritanos, como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, as reuniões desses homens de Deus, após as pregações, havia no meio do povo uma resposta. E olha, irmãos, eu fico pensando comigo e orando a Deus: oxalá voltássemos aos ternos tempos. Percebe que desde Atos dos Apóstolos, não eram os apóstolos que perguntavam quem quer, era eles mesmos que se perguntavam: o que farei? O que farei para ser salvo? O que farei para receber esse Espírito? O que farei? Isso muitas vezes aconteceu também no movimento puritano, com Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, quando pregava seu famoso sermão, pecadores na mão de um Deus irado, o povo se agarrava às pilastras da igreja, temendo o juízo de Deus e clamando pela misericórdia de Deus.
Quantas vezes Jonas Eduardo pregava e o povo em lágrimas perguntava como fariam para ser salvo pelo Senhor. E hoje a gente está vivendo um povo que está com o coração tão endurecido que nem você fazendo apelo. Porque não era eles que faziam apelo, era o povo que apelava ao Senhor. Mas voltando aqui para a gente. Qual é a resposta que a gente tem dado no Evangelho? Qual é a resposta que a gente tem dado a essa busca de Deus lá conosco? Aqui, o escritor, ele separou 3 partes desse versículo 8, né? Primeiro, tome a iniciativa, pois está escrito assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus está aí perto, você pode se chegar a Ele. O caminho está aberto, o trono da graça está disponível. Basta você dar essa resposta. Segundo, deixa o pecado. Versículo 8 continua: achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará. E vós, pecadores, limpai as vossas mãos. Abandone o pecado. Eu citei aqui Isaías 56, versículo 5, 55, versículo 6, que diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau seus maus pensamentos, e vos converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Abandone o pecado e se chega a Deus. E a terceira parte desse mesmo versículo é: seja firme. E vós que sois vacilantes, purificai os vossos corações. A gente tem hoje, infelizmente, alguns que dão a primeira resposta do Evangelho. Mas em qualquer coisa se desviam. Nós lemos aqui, Jesus disse assim: se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós. É necessário, irmão, uma perseverança. É necessário que você chegue, mas que você fique. Quando Paulo faz aquela exposição no capítulo 6 de Efésios, da armadura de Deus, ele diz no final assim: e havendo feito tudo isso, o que ele diz? Permanecer firme. Em outras traduções, inabaláveis. Não pode retroceder. Então, uma síntese desse versículo é: tome a iniciativa e se achegue a Deus. Abandone o pecado. E feito tudo, permaneça inabalável. Em Apocalipse, Jesus fala da perseverança muitas vezes. Se pior até a morte, que ele perseverar até o fim, persevera. Que Deus nos ajude, que a gente possa buscar sempre mais o Senhor, dia após dia, buscar a Deus, e que Ele nos ajude a permanecer e inabalável. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão aqui da Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra, o Teu Espírito aplique ela em nossos corações, e nos ajude a viver no centro da Tua vontade, Senhor. Perdoa, Senhor, muitas vezes nós não buscamos ao Senhor como deveríamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes somos negligentes em buscar o Senhor. E que possamos buscar o Senhor mais intensamente, na certeza de que o Senhor está perto de nós, querendo estar cada dia mais próximo de nós, Senhor. E que está esperando que a gente responda positivamente aos seus anseios, Senhor, aos seus encantos, aos seus assédios a nós, Senhor, pecadores. Por mais imperfeito
que somos, o Senhor está buscando a gente. Em todo momento o Senhor está na nossa busca, o Senhor está no nosso encalço, Senhor. E muitas vezes somos rebeldes em querer viver longe do Senhor, ó Deus. E viver na vaidade da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, e nos afastamos de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estar mais próximo de Ti. Incline nosso coração a Ti todo momento, Senhor, todos os dias. E nos ajude a Te buscar ainda mais, Senhor, cada dia mais, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajude a responder, ó Deus, ao Seu chamado, Senhor. A responder, Senhor, a Tua busca para as nossas vidas positivamente, Senhor. E nos ajuda a mantermos, a estarmos perseverantes, mesmo diante das adversidades, Senhor, que sejamos firmes e constantes na certeza de que aquele que nos chamou cuida de nós, Senhor. Para a glória do Teu nome, a oração que fazemos. Amém. Amém. Amém.